Existe uma fórmula matemática para ficar rico? Será? Cara, se eu ganhasse R$ 1 por cada vez que me fizesse essa pergunta, tenho certeza que eu tinha um dobro no banco. Muitas pessoas eu tenho certeza que vão dizer, tá, que não existe. Que não tem uma fórmula, não tem fórmula para tudo na vida, né? Como diz inclusive meu amigo Zeca, se existisse isso, bastava aplicar essa fórmula e todo mundo chegava lá. Bom, nessa história a gente vai descobrir se ele tem razão ou se no final você vai entender realmente como ficar rico. O fato é que no início eu acreditei no Zeca. Eu deixei realmente a vida me levar. E não é que ela tenha me levado para lugares ruins, tá? Mas não era onde eu queria estar exatamente. De oportunidade em oportunidade, eu fui pegando tudo que aparecia, tudo, como um bom libriano que tinha dificuldade de escolher. E a verdade é que nada era uma oportunidade de longo prazo. E aí já eu vou te contar por que esse jogo de longo prazo é importante nessa história, tá? Eu fui de projeto em projeto. Quando eu estava prestando um serviço em um lugar, eu era convidado para outro e assim eu fui deixando uma migalha em cada lugar, uma migalhinha em cada lugar. Passaram 1, 2, 3, 4 anos até eu parar. Eu lembro muito bem desse dia porque era a primeira vez que eu estava fazendo café numa cafeteira italiana. E para te colocar dentro do contexto da cena, antes eu fazia café solúvel. E o que isso quer dizer? Cara, eu pegava a minha xícara, esquentava a água numa leiteira vermelha que eu tinha e depois misturava o pó já dentro da xícara com a água e pronto, era isso. Mais rápido, mas muito mais rápido que miojo. E já com a minha cafeteira italiana, era uma cafeteira prata, eu tinha que fazer todo o processo, que eu não vou me alongar aqui para poupar o seu tempo de como faz café numa cafeteira italiana, tá? Mas agora eu tinha uma coisa que isso é importante nessa história, uma coisa rara nos dias de hoje. Tempo ocioso para pensar, refletir, enquanto a água passava lentamente pelos grãos de café por um processo de pressão, eu olhei para tudo que eu tinha feito nos últimos 4 anos. Tinha sido muita coisa. Mas eu não sei se isso acontece com vocês também, tá? Foram coisas que foram passando e não trouxe nenhuma bagagem relevante comigo. Era como se eu tivesse viajado com a mala cheia e voltasse para casa sem nada, com a mala vazia. Sabe quando você tem muitos amigos? Assim, um grupo, vamos pensar no seu grupo de escola. Você tem lá uns 5 ou 6, mas nenhum deles é seu amigo de verdade, aquele que você pode contar. Foram essas as migalhas que eu fui deixando. Um volume de ação sem profundidade nenhuma. Uma fórmula, pelo menos agora eu sei que existe, tá? Que é a do fracasso. E ela é tão simples quanto não entender sobre juros compostos. Eu gosto muito do livro que eu li recentemente, eu até separei ele aqui, que é esse aqui, ó, O Almanaque do Naval Ravikant. E aqui vai entrar outro ponto importante nessa história, tá? Esse livro é peça fundamental para a conclusão que a gente vai chegar aqui no final, tá? Tem um trecho dele que ele fala que o segredo da vida são os juros compostos, ou seja, o que você faz por um longo período de forma repetida, tá? E ele também conta que você não deve trabalhar nenhum dia sequer com uma pessoa que você não queira trabalhar pelos próximos 10 anos. Juros compostos, ele acredita realmente nisso, tá? Bem, foi exatamente isso que eu não fiz. Então tá aqui a nossa primeira fórmula. Se quer fracassar, não jogue os jogos dos juros compostos, beleza? Mas essa história ela é sobre se existe realmente uma forma para ficar rico. Então aqui eu vou vir para a página 223 desse livro aqui, exatamente na linha 7, contando de baixo para cima. Ele mostra uma fórmula que é uma fórmula de renda, tá? Ele conta aqui, ó, renda igual a responsabilidade mais alavancagem mais conhecimento específico, tá? E aí aqui eu vou abrir um parêntese rápido e eu já volto para debulhar essa fórmula aqui, beleza? Antes eu preciso dizer uma coisa. Eu acredito sim que na vida tudo tem uma fórmula, mas isso não quer dizer que essa fórmula vai dar certo sempre. É igualzinho o que acontece, por exemplo, com um bolo. Mesmo seguindo a fórmula, ou a receita, né, se a gente quiser chamar assim, ainda existe a chance dela não sair exatamente como queremos, ou sair bem distante do que a gente quer, podendo queimar, solar, ou fazer tantas outras coisas aqui que a minha falta de habilidade na cozinha não vai conseguir sequer nomear. Mas ainda assim, no final das contas, vai sair um bolo, mesmo que ruim.
Uma coisa é certa, se você seguir a fórmula do bolo, por exemplo, não vai ter como sair um bife à parmegiana. Ou seja, alguma direção a gente tem. O ponto aqui são dois detalhes. O primeiro, não vai ser fácil, nunca será. Como diz o Zeca, se existisse, todo mundo conseguiria. E aí eu te pergunto, você sabe como faz para emagrecer? Então por que não está magro? Porque é simples, mas não é fácil. Conhecimento sem ação. Esse é o ponto que a maioria das pessoas está. Falta execução. Mas eu não quero ser leviano aqui. Executar é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque atrás dessa palavra existem algumas alavancas que a gente vai falar num outro momento aqui desse vídeo, tá? Por hora, vamos para o segundo detalhe. Tudo que fazemos na vida é seguindo uma fórmula. Aqui já estamos maduros o suficiente para dizer um processo. Só falei essa palavra agora porque, se eu digo antes, ela não é tão encantadora quanto a palavra fórmula. A palavra fórmula ela carrega com ela um sentimento de velocidade, de algo mágico, de fórmula mágica. Mas agora, sem o romantismo e sem o marketing, a vida é um conjunto de processos dentro de um grande projeto. A vida é um conjunto de processos dentro de um grande projeto. O projeto da sua vida. Quais fórmulas tem dentro dela? Na verdade, agora você já sabe que pode chamar de processo, tá? Isso é você que vai decidir. Ou a vida vai te levar. Vamos relembrar o nosso processo para construir renda, tá? Renda é igual a responsabilidade, mais alavancagem, mais conhecimento técnico específico. Agora ficou fácil ficar rico? Não. Mas você já conhece o processo, o como. O jogo começa agora. E aí que vamos destrinchar o que é responsabilidade, tá? A responsabilidade, ela, na sua mais pura essência, é a habilidade de responder pelos próprios atos, escolhas e compromissos. Tá? A palavra ela vai vir do latim respondere, que significa responder ou prometer em troca. Embora muitas vezes a gente vai ver essa palavra com certo peso, uma obrigação, ela é na verdade uma ferramenta de poder pessoal e de autonomia. Resumindo em uma frase, você pode pensar em responsabilidade como: eu não vou botar a culpa em ninguém, esse BO é meu. Tá? É uma postura de vida onde você está disposto a assumir a propriedade completa pelos seus resultados, eles sendo bons ou ruins. E por que ela é importante nessa fórmula? Se a culpa de tudo é sua, você pode resolver qualquer problema. Basta olhar o cenário e se perguntar: ok, o problema é esse, agora como que eu resolvo? E aí você pensa de forma simples. O segundo ingrediente do nosso processo é a alavancagem. A alavancagem é aliar o seu tempo e esforço em poucas atividades, isso aqui é importante, em poucas atividades que geram a maior parte dos resultados. E aí, para ficar clichê e de fácil entendimento, é trabalhar no seu 80-20, tá? Usa pouco esforço para gerar um resultado mas muito maior. Imagina uma alavanca física, tá? Você aplica uma pequena força num ponto bem estratégico para mover uma pedra assim enorme que você jamais moveria só com força bruta, tá? Aqui vem uma parte da qual eu sou muito aficionado, que é o melhor uso do seu tempo. Você precisa ser inteligente para não gastar o seu bem mais precioso e que nunca volta com atividades de baixíssima alavancagem. Grilo, tá confuso. Me dá um exemplo? Posso te dar um exemplo da minha vida, tá? Eu trabalho como gestor, marqueteiro e estrategista. E aí eu comecei a minha jornada aqui no digital lançando um infoproduto junto com a madrinha do meu filho, pessoa excelente. Ela que detinha o conhecimento todo e o meu trabalho era montar a estratégia e depois executar. E o que ela fazia? Ela ensinava pessoas a passarem no mestrado público. Imagina quantas pessoas no Brasil querem isso. Pouquíssimas. E em linha com isso, meus resultados também eram pequenos, todos positivos, graças a Deus, mas pequenos. E aí, um ano depois, eu lembro muito bem desse dia, porque eu estava saindo do hospital, eu recebo uma mensagem que está gravada na minha mente. Grilo, tá fechado. Simples, curto e direto. Era um especialista que ensinava qualquer pessoa a se tornar um cientista de dados. Meus resultados, cara, no primeiro lançamento com ele foram assim, astronômicos. Eu fiz a mesma coisa que eu fazia. Mas olha a diferença de resultado. Por uma coisa simples que na época eu não fazia a mínima ideia que era
Alavancagem, entender de alavancagem. Eu parti de um mercado que a pessoa precisava ter faculdade para comprar o nosso infoproduto, né? Afinal, a pessoa não faz mestrado se não for formado, para o mercado que a pessoa só precisava ter 18 anos para trabalhar. Agora eu tinha uma multidão. Às vezes não são apenas as atividades que você precisa mudar, mas também o mercado. As pessoas são... Assim, você tem muita variável que você precisa colocar na balança para pensar estrategicamente, inclusive dentro da sua realidade, o que vai fazer mais sentido para você mexer nas suas alavancas. Se eu pudesse fazer apenas uma coisa, é a pergunta que você tem que fazer: qual delas me traria o maior impacto para o meu objetivo final? Isso é pensar em alavancagem. E o último ponto do nosso processo é o conhecimento específico. E aqui eu vou trazer exatamente o pensamento do Naval, tá? Porque para eles um dos pilares centrais para a criação de riqueza é esse, já que essa é a única forma de fugir da competição. E aí ele afirma que ele contra um livro, né, que competição é para perdedores. Se você está competindo com alguém, é porque está tentando fazer a mesma coisa que essa pessoa, ou seja, você não é diferente. O conhecimento específico é importante porque ele é altamente autêntico. Ninguém pode competir com você. Ninguém pode ser você, pô. Então, quando você constrói sua carreira ou seu negócio baseado em quem você realmente é, seus interesses únicos, sua obsessão natural, você vai sair naturalmente da corrida dos ratos. Se você vende o que você é, se você vende uma extensão do que é você, a competição vai simplesmente desaparecer. E aí a definição técnica de conhecimento específico no livro é: conhecimento não pode ser ensinado nas escolas. Tá? E não pode ser aprendido na escola, tem que ser aprendido na prática. E aí talvez você possa se perguntar: beleza, por que isso importa? Se algo pode ser ensinado em algum curso, alguma faculdade, e não apenas na prática, qualquer pessoa pode aprender. E se qualquer pessoa pode aprender, você pode ser substituído por alguém que cobre mais barato, ou por um computador ou uma IA. O conhecimento específico é a sua proteção de mercado. Ele é a mistura única do seu DNA, da sua infância, das suas curiosidades mais obscuras, das suas experiências de vida. Essa talvez é a razão mais poderosa citada no livro, tá? Naval diz que conhecimento específico é aquele que parece trabalho para os outros, mas para você é brincadeira. Você não escolhe o seu conhecimento específico, você descobre. Ele geralmente está nas coisas que você fazia quando era criança, sem ninguém mandar, ou nos tópicos que você estuda obsessivamente no seu tempo livre. Aí está o teu conhecimento específico. Para ficar rico, você precisa trabalhar duro e por muito tempo. Se você faz algo que odeia, alguém que ama aquilo que você está fazendo vai te superar, porque para essa pessoa é divertido, não é trabalho. Vai ser muito mais fácil para ela fazer e ela vai resistir com o tempo. Agora eu espero que você não fique decepcionado, já que a fórmula está aí, mas nem de perto ela é algo mágico. Ela vai exigir um certo esforço e mesmo assim não é garantido que seu bolo não vai sair queimado ou solado. Eu não quero soar como um negativista ou um positivista em excesso, até porque a vida ela é um balanço. Não existe garantias, mas uma coisa que te ajuda a conviver com esses altos e baixos, com essa montanha-russa que é a vida, é entender qual é o seu próximo passo. E para isso você precisa entender qual processo você está inserido, que processo que você está fazendo. Isso tira pelo menos a incerteza, a ansiedade, aquele mar profundo de não saber, cara, o que está ali embaixo de mim. A gente sofre muito mais por não saber o que está por vir do que do afogamento de fato. E nisso eu posso te falar com um certo grau de certeza e experiência empírica, que as fórmulas ajudam muito a tornar nossas vidas mais simples e felizes. Às vezes eu esqueço que você já está íntimo, tá? Então a gente já pode usar a palavra mais crua, o processo. Ele ajuda a tornar a nossa vida mais simples e feliz. Saber o que precisa ser feito e como não resolve tudo, nem de longe. Mas não saber é garantir de que aquele barulhinho do forno, aquele plim de pronto, que tem aquele delicioso bolo de calda quente com chocolate, com uma nebezinha de açúcar, ele nunca vai ser escutado. O processo te traz para o momento presente, te coloca em atenção total. Tá? E para alguns pensadores, estar presente é um dos passos fundamentais para a felicidade e para a riqueza. Mas aí esse é um assunto para
para um outro vídeo. Ó, obrigado mesmo por ter ficado até aqui, tá? Eu conto muito com o seu like. Embora não esteja na forma da riqueza, eu tenho certeza que dando like o mundo vai te trazer isso num retrocesso, né? Então vai te dar essa coisa. E se você gostou desse vídeo, considere ser inscrito, assim o YouTube vai continuar te mandando vídeos como esse, vai continuar te mandando, além dos meus vídeos, outros vídeos que tenham relação com esse assunto. Então considere ser inscrito. Obrigado por ter ficado até aqui. Acredita no processo e bora dar nossos posts. Abraço.